tarde, colegas. Estamos aqui hoje, dia 8/4, para a reunião da Comissão do Meio Ambiente. Queria registrar e agradecer a presença do vereador Dinho, vereador Afrânio, que aqui representa a vereadora Ingrid, vereador Rafinha, assessorias, TV Câmara, Cisim, que está aqui assessorando essa reunião da Comissão do Meio Ambiente. Nós temos em pauta o projeto 1980 do Poder Executivo, que dispõe sobre a concessão de incentivos fiscais e institui o Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Turístico do Sul da Ilha e da outras providências. O relator foi o vereador Rafael de Lima. Na reunião passada, a vereadora Ingrid pediu vistas e o vereador Afrânio vai fazer a leitura do voto de vista da vereadora Ingrid. Com a palavra, o vereador Afrânio Beaupré, candidato a Senado por Santa Catarina. Pré-candidato. Pré-candidato. Bem, obrigado, colega vereador. Eu vou fazer, então, a leitura do voto de vistas da vereadora Ingrid Sateré Maué, com relação ao projeto de lei 1980 de 2025, de autoria do Poder Executivo, que propõe a concessão de incentivos fiscais, especificamente de ISS, Imposto sobre Serviço, e Imposto Predial Territorial Urbano para novos empreendimentos nos setores de hotelaria, entretenimento, construção civil e turismo a serem instalados no entorno do Aeroporto Internacional de Florianópolis. O curioso aqui, que eu vou fazer um comentário, é que é só para os novos. Para quem vive a cidade, quem constrói a cidade, não há... Mas é para o desenvolvimento da região? Pois é. Mas e para Canasvieiras, Ingleses, Rio Vermelho? Vamos fazer também para a região do norte? Não, é só para... É dirigida, só para o novo. Inclusive, eu já vi propaganda na imprensa, vereador, da empresa que vai ganhar o incentivo. Portanto, já está encomendado, já tem ganhador, já tem CNPJ. Me permite, vereador? Pois não? Mas, de fato... Porque no anexo 1 do projeto de lei está estabelecido 3 áreas específicas. As 3 áreas estão dentro do terreno concedido à concessionária do aeroporto. Certo. Então, tem CNPJ. Tem CNPJ, é a administradora do aeroporto. Não, o incentivo não é para a administradora, o incentivo é para a empresa. Não, mas é para a área. Explorar. Sim, mas é para a área. Ninguém dá incentivo para a área. Incentivo é para a CNPJ. Mas, o vereador para a Afrânio, área. Essa área é território da União. Uma vez a concessão cessando, o empreendimento instalado volta para a União. Mas isso é outro assunto que eu não estou discutindo. Eu quero dizer o seguinte, a empresa que vai ganhar o incentivo nunca produziu um palito de fósforo no município. Mas isso não está no projeto, vereador? Tá? Não está no projeto. Tá. Ela já é ganhadora do incentivo, já tem dono. Mas é isso, é um comentário que eu quero fazer para mostrar o vício do projeto de lei. Mas eu estou só no primeiro parágrafo, já deu polêmica. Fica à vontade, fica à vontade. A proposta vem acompanhada de 2 anexos. O anexo 1 com um mapa da área beneficiada. Portanto, quem vai ser beneficiado não é a área, é a empresa. E o anexo 2 com uma tabela explicativa sobre a isenção parcial do IPTU. Análises técnicas e pareceres iniciais. A consultoria técnica parlamentar, no evento 3, verificou os arquivos da Casa e certificou que não há outra matéria em tramitação sobre o mesmo tema. A Procuradoria-Geral, no evento 4, opinou que não há impedimento legal ou constitucional à tramitação, cabendo análise de mérito às comissões temáticas. Comissão de Constituição e Justiça, evento 6, o parecer vencedor da relatora foi pela tramitação normal do projeto. Em pedido de vistas,
evento 7, a vereadora Carla Aires votou por diligência interna, Assessoria de Engenharia, Urbanismo e Arquitetura, e externa, Secretaria Municipal da Fazenda, solicitando análise técnica e estudo de impacto orçamentário e financeiro. A assessoria técnica da Casa, no evento 9, recomendou. A assessoria técnica da Casa, no evento 9, recomendou solicitar à Prefeitura cópia do termo de concessão do complexo aeroportuário, avaliar a compatibilidade dos empreendimentos com o zoneamento ACI, exigir, após o término da concessão, a adequação das edificações ao zoneamento, obter estimativa do valor total das renúncias de ISS e IPTU e a expectativa de retorno econômico. Realizar estudo técnico sobre a capacidade da atual estrutura aeroportuária para atender a demanda futura, evitando que a expansão do aeroporto seja prejudicada. Comissão de Trabalho, Legislação e Serviço Público, evento 12. O parecer vencedor do relator foi pela tramitação normal. Em pedido de vistas, evento 11, o vereador Bruno Zilioto votou por diligência ao Executivo para que apresentasse a estimativa total do incentivo fiscal e se manifestasse sobre o parecer técnico 70/2025 e possíveis violações ao plano diretor. A Comissão de Turismo e Assuntos Internacionais, evento 14, parecer favorável à tramitação e aprovação do projeto. A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher e da Promoção da Igualdade de Gênero, a relatora vereadora Ingrid Sateré Maué opinou por diligência ao Executivo, no evento 19, apontando incompatibilidade com o zoneamento ACI, riscos ambientais, planície alagável, manguezais e violação do artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, falta de estimativa de impacto fiscal. A comissão aprovou a diligência, evento 19, com os votos favoráveis de Carla Aires e Ingrid Sateré Maué e o voto contrário de pastor Giliardi Torquato. Foi, então, expedido o ofício 845/2025, evento 18, com questionamentos ao Executivo sobre plano diretor, segurança aeroportuária da ANAC DCEA, impacto fiscal, lei de responsabilidade fiscal, estudos ambientais Floram, mobilidade e demanda por serviços públicos. Comissão de Viação, Obras Públicas e Urbanismo, o relator, vereador Gui Pereira, votou favorável à aprovação, evento 24, vereadora Frânio Bopré, em voto de vista, evento 23, pediu diligência à Fazenda, Meio Ambiente e Conselho da Cidade e realização de audiência pública. O parecer do relator foi aprovado pela maioria, evento 25. Comissão de Meio Ambiente, o relator Rafael Lima votou favoravelmente, evento 26, sob o argumento de que o projeto é de natureza fiscal, não altera o plano diretor e os empreendimentos permanecem sujeitos ao licenciamento ambiental. A vereadora Ingrid Sateré Maué pediu vistas, o resultado final foi favorável. Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação, o projeto foi distribuído à comissão, mas sua apreciação foi adiada para a reunião extraordinária. Atualmente, o projeto aguarda a manifestação da comissão, última comissão de mérito, antes do encaminhamento ao plenário. Análise. A análise do projeto concentrou-se nos seguintes pontos: a sua compatibilidade com a legislação urbanística municipal, em especial o plano diretor, Lei Complementar 482, de 2014. A verificação de sua pertinência ao interesse público, a proteção ambiental em razão de ser uma planície alagável, com manguezais e vegetação de restinga, a infraestrutura e mobilidade da região e a legalidade da matéria, uma vez que impacta o orçamento público municipal, ferindo a Lei de Responsabilidade Fiscal em seu artigo 14. Mas, preliminarmente, gostaria de chamar a atenção para uma contradição gigantesca, que é o fato de o Executivo Municipal propor um projeto de lei que concede desonerações fiscais de IPTU e ISS ao longo de um período de 11 anos
para grandes empreendimentos hoteleiros de entretenimento, de turismo, construção civil, juntamente no momento em que busca a aprovação de outro projeto de lei, o 19.694, de 2025, para autorizar o município de Florianópolis a contratar operações de crédito e abrir créditos adicionais para programas de investimento no valor de 135 milhões junto ao Banco do Brasil. Antes de prosseguir, cumpre esclarecer que não me oponho ao disposto do inciso 3º do artigo 3º do projeto de lei complementar. Pelo contrário, considero essa cláusula social uma das poucas virtudes do texto legal. A determinação de que os empreendimentos beneficiados por incentivos fiscais adotem uma política de contratação que priorize os moradores de Florianópolis com ações específicas para a inclusão de mulheres em situação de vulnerabilidade econômica, em especial vítimas de violência doméstica, é um avanço louvável. O mérito incontestável desta cláusula específica não é suficiente para sobrepujar os graves problemas e riscos inerentes ao projeto como um todo. Minha oposição ao PLC 1980 fundamenta-se em questões estruturais e de fundo, que mostrarei a seguir. 1. Incompatibilidade com o zoneamento, área comunitária institucional, ACI. Conforme o artigo 42 do Plano Diretor de Florianópolis, a área em questão está classificada como área comunitária institucional, ACI. Essas áreas são legalmente destinadas a equipamentos e usos de interesse coletivo, como escolas, postos de saúde, repartições públicas, terminais, aeroportuários e espaços de lazer e cultura. O projeto, ao incentivar a instalação de empreendimentos privados de caráter estritamente comercial, hotelaria e entretenimento, configura um desvio de finalidade em relação ao destino prioritário estabelecido para a zona ACI no plano diretor, tornando-o incompatível com a lei urbanística. O desvio de finalidade constitui uma grave irregularidade no âmbito da administração pública, caracterizada pelo uso do poder concedido para um fim diverso daquele para o qual foi legalmente conferido. Isso ocorre quando um agente público, valendo-se de sua competência e de um ato formalmente válido, pratica uma ação com um objetivo diferente do interesse público previsto na lei. Esta violação do princípio da finalidade, um dos pilares da legalidade, torna o ato viciado e nulo, podendo acarretar a responsabilização civil, administrativa e penal do agente. 2. Comprometimento do interesse público e da função social da área. Apesar de o aeroporto estar sob concessão à iniciativa privada, trata-se de um bem público. A função social desse território deve permanecer vinculada ao interesse coletivo. A implantação de empreendimentos comerciais na área do entorno pode comprometer a destinação institucional do local, subordinando o interesse público a interesses privados. Outra questão fundamental é a obscuridade quanto à propriedade ou posse das áreas descritas no anexo 1, devendo a Prefeitura, como já requerido pela assessoria técnica desta Casa, fazer o devido esclarecimento. 3. Risco à infraestrutura aeroportuária. O relatório técnico desta Casa indica que novas edificações no entorno do aeroporto podem dificultar futuras expansões da infraestrutura aeroportuária, essenciais para o desenvolvimento urbano e regional. Diante disso, a aprovação de usos incompatíveis ou permanentes na área do entorno do aeroporto fere o princípio da precaução. Proteção ambiental. É o item 4, que a vereadora está relatando os fundamentos da sua oposição. Item 4, proteção ambiental. 4.1. Em razão de ser uma planície alagável, a área visada pelo PLC é cercada por ecossistemas de manguezal e banhados, havendo, inclusive, flagrante sobreposição com manguezal em sua porção sudeste, figura 2.
onde também há presença de cursos d'água e suas respectivas APPs, figura 1. Esses marcadores ambientais, por si só, são indicadores de que a área está sujeita a inundações periódicas, o que é reforçado pela figura 3, a qual demonstra que os terrenos visados para a implantação de empreendimentos estão, quase em sua totalidade, situados em planície alagável. Planícies alagáveis são ecossistemas sensíveis e que oferecem diversos serviços ecossistêmicos, entre eles a regulação de cheias e inundações, funcionando como uma esponja natural, absorvendo o excesso de água durante as cheias e liberando-a gradualmente, o que reduz o risco de inundações em áreas adjusantes, e a purificação da água, uma vez que a vegetação e os solos de uma planície alagável filtram poluentes e sedimentos, melhorando a qualidade da água antes que retorne aos rios ou aquíferos. A implantação de grandes empreendimentos turísticos, como hotéis, parques temáticos ou centros de entretenimento, vai ocasionar a impermeabilização do solo, agravando enchentes, comprometendo ecossistemas frágeis, como manguezais e áreas de restinga, além de reduzir a capacidade de infiltração da água, afetando o abastecimento hídrico da região. Então, a seguir vêm as figuras 1, 2 e 3, que estão postadas no relatório. Item 4.2. Em razão da vegetação de restinga, manguezal e do Plano Municipal de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica, como é possível observar na figura 4, somente uma pequena área da porção sudoeste da área visada pelo PLC tem vegetação já antropizada, caracterizada por herbáceas. O restante da área é caracterizado por vegetação de restinga, inclusive com setores de APP associados à restinga estabilizadora de mangue e ao próprio manguezal. As restingas e manguezais são protegidos pela Lei Federal 11.428, de 2006, Lei da Mata Atlântica, e também pela Lei Federal 12.651, de 2012, e o Código Florestal. O Código Florestal estabelece as restingas como APP, nos casos em que exerce função de estabilização de manguezais, os quais, por sua vez, são considerados APP em toda a sua extensão. Ainda de acordo com o Código Florestal, a supressão de vegetação em APP, como as restingas e manguezais, só é permitida nas hipóteses de utilidade pública, interesse social ou baixo impacto ambiental previstas na lei. Em áreas urbanas consolidadas, a supressão pode ser autorizada somente para obras habitacionais e de urbanização em projetos de regularização fundiária de interesse social, desde que a função ecológica do manguezal ou restinga não seja comprometida. Ademais, conforme a figura 5, a área visada pelo PLC em análise apresenta sobreposição com áreas prioritárias do Plano Municipal de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica, nas porções sudoeste e sudeste. A seguir, a figura 4. A figura 5. O item 5 do rol de razões pelas quais a vereadora se opõe: a infraestrutura e mobilidade da região. A região do aeroporto já sofre com congestionamentos crônicos, especialmente nos acessos pela SC 405 e Vice-Pressa Sul. A criação de um novo polo de atração turística, como hotéis, parques temáticos e centros de eventos, gerará o aumento expressivo do fluxo de veículos e sobrecarga no já saturado sistema viário, resultando no impacto da mobilidade de toda a região do sul da ilha. Item 6. A legalidade da matéria, uma vez que impacta o orçamento público municipal, ferindo a Lei de Responsabilidade Fiscal em seu artigo 14. O dispositivo legal exige,
Dois pontos. Artigo 14. A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária, da qual decorra renúncia de receita, deverá estar acompanhada de estimativa do impacto orçamentário financeiro no exercício em que deve iniciar sua vigência e nos dois seguintes: atender ao dispositivo na Lei de Diretrizes Orçamentárias e a pelo menos uma das seguintes condições. Primeira, demonstração de que a renúncia foi considerada na estimativa de receita da lei orçamentária. 2, estar acompanhado de medidas de compensação. O projeto de lei complementar não apresenta qualquer estimativa dos impactos financeiros da renúncia fiscal prevista. Não há projeção de valores de IPTU e ISS a serem renunciados, tampouco cronograma financeiro sobre a renúncia. Também não apresenta uma análise do impacto das contas públicas municipais, e, muito menos, uma simples metodologia de cálculo utilizada para embasar a renúncia fiscal. No inciso 1º, a renúncia não foi considerada na lei orçamentária, pois trata-se de arrecadação futura incerta. E, no segundo, não foram apresentadas medidas de compensação via aumento de receita. Portanto, o projeto está em situação de flagrante ilegalidade. Quanto à tabela do anexo 2, apenas estabelece percentuais de isenção, mas não quantifica o impacto, não demonstrando que as metas fiscais do município serão preservadas, que haverá compensação adequada e que a renúncia é sustentável financeiramente. Sendo assim, aprovar este projeto sem os requisitos da Lei de Responsabilidade Fiscal criará um precedente gravíssimo, permitindo que outros setores também venham a pleitear benefícios similares sem contrapartida fiscal, que o planejamento orçamentário torne-se mera ficção contábil e que o controle social sobre as finanças públicas seja enfraquecido. É incompreensível que a Secretaria Municipal da Fazenda tenha elaborado a proposta sem o estudo técnico exigido por lei federal e que não tenha se manifestado sobre o impacto orçamentário e, muito menos, tenha ignorado solenemente, grifado em negrito, os requisitos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Destarte, o PLC 1980 de 2025 encontra-se em situação de ilegalidade manifesta por violação direta do artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Estranha-se a aprovação da tramitação normal deste projeto pela Procuradoria, pela CCJ, pelas comissões de mérito até o momento, pois não há como seriamente analisá-lo sem que antes sejam cumpridos os requisitos legais de estimativa de impacto e compensação orçamentária. Item 3. Conclusão. Pelos fundamentos expostos, conclui-se que o projeto de lei 1980, de 2025, é incompatível com o zoneamento de ACI definido pelo plano diretor do município, compromete o interesse público e a função social da área do aeroporto, carece de fundamentação econômica financeira adequada que justifique a renúncia de receitas públicas e fere a lei fiscal, traz risco à infraestrutura aeroportuária, compromete a proteção ambiental em razão de ser uma planície alagável com manguezais e vegetação de restinga, intensifica eventos de enxurradas e enchentes, compromete a infraestrutura e mobilidade da região e do entorno do aeroporto. Em seu parecer de relator, o vereador Rafael de Lima enfatiza que este PLC é de natureza estritamente fiscal e que, portanto, não altera o plano diretor do município, não modifica índice construtivo, não desafeta áreas, não cria novas zonas de uso do solo, não suprime restrições ambientais e não autoriza qualquer tipo de obra ou intervenção. Embora seja correto afirmar que o PLC em análise por si só não altera o plano diretor, tampouco autoriza obras ou intervenções, não dispensando a obtenção de licenças ambientais e urbanísticas nos termos da legislação vigente. Este argumento desvia o foco da controvérsia central da proposição. Tal controvérsia reside no fato de que o PLC não autoriza automaticamente, mas incentiva
a instalação de empreendimentos privados de hotelaria e entretenimento em área ambientalmente sensível e classificada como área comunitária institucional, legalmente destinada a equipamentos e usos de interesse coletivo. Nesse sentido, cumpre destacar o contexto normativo em transformação no âmbito municipal, especialmente diante da aprovação de proposições que abrem a possibilidade de instituição de procedimentos autodeclaratórios no licenciamento urbanístico e ambiental. É o caso do PL 19.446 de 2025, que estabelece o princípio da confiança como instrumento válido em procedimentos administrativos do município de Florianópolis. Esse cenário acentua ainda mais a gravidade do PLC em análise. Ainda que iniciativas como o PLC 19.446 de 2025, assim como o PLC em análise, não promovam alterações automáticas e imediatas no licenciamento ambiental e urbanístico, abrem margens para a revisão de procedimentos pelos órgãos competentes, com potencial flexibilização de exigências e inclusão da autodeclaração. Verifica-se nesta Casa, portanto, uma tendência de aprovação de proposições legislativas fundamentadas na premissa de que eventuais impactos ambientais e urbanísticos serão oportunamente mitigados ou evitados em instâncias posteriores. Tal lógica implica a transferência de responsabilidade para etapas futuras, seja por meio de fiscalização, embora saibamos que a estrutura administrativa do município não comporta a imensa demanda de fiscalização, seja por meio de processos de licenciamento que podem vir a ser substancialmente flexibilizados. No caso da aprovação do 19.446 de 2025, a autodeclaração, ou mesmo do novo Código de Obra, transfere-se a responsabilidade sobre os inevitáveis impactos urbanísticos e ambientais para uma fiscalização futura que, no contexto da atual estrutura administrativa do município, possivelmente nunca acontecerá. No caso específico do PLC em análise, a responsabilidade é transferida para o licenciamento ambiental e urbanístico posterior. O mesmo licenciamento ambiental e urbanístico pode vir a ser flexibilizado perante a aprovação do 19.446. A remissão ao licenciamento ambiental e urbanístico como salvaguarda para uma proposição que incentiva a implantação de empreendimentos em área ambientalmente sensível e de zoneamento incompatível é problemática por si só, tornando-se ainda mais sensível diante da possibilidade de adoção de procedimentos autodeclaratórios pelo município. Diante desse cenário, entende-se que a aprovação da matéria nos termos propostos é incompatível com uma gestão ambiental e urbanística responsável, ao assumir riscos relevantes e ao postergar a devida análise e prevenção de impactos para momentos posteriores incertos. Item 4. Do voto. Diante do exposto, opino pelo encaminhamento ao Executivo para que apresente respostas aos questionamentos especificados abaixo. 1. Reformulação urbanística com violação do plano diretor e violação da supremacia do interesse público. Informe o porquê da violação ao plano diretor no presente projeto, quando redestina a área comunitária institucional no entorno aeroportuário para uma zona de uso comercial hoteleiro. Justificar juridicamente de forma detalhada e incontroversa o porquê de impor a substituição de equipamentos de interesse coletivo, escolas, postos de saúde, por empreendimentos privados de hotelaria e entretenimento, ferindo a supremacia do interesse público e os princípios da administração pública. 2. Avaliação de compatibilidade com a infraestrutura e segurança aeroportuária. 2.1. Apresentar parecer favorável, técnico favorável e vinculante da ANAC, o qual ateste a anuência de riscos operacionais, a não interferência nas rotas de aproximação e a compatibilidade com a futura expansão da infraestrutura do aeroporto. 2.2. Apresentar parecer técnico favorável e vinculante do Departamento de Controle do Espaço Aéreo sobre a não geração de interferências eletromagnéticas que comprometam o sistema de navegação aérea.
2.3, apresentar manifestação formal e vinculante da empresa concessionária do aeroporto, declarando a compatibilidade ou não dos empreendimentos com as operações atuais e futuras do tráfego aéreo. 3, estudo de impacto fiscal e de responsabilidade fiscal, apresentar estudo econômico-financeiro completo assinado por profissional credenciado, contendo a projeção do valor exato da renúncia fiscal dos 11 anos a partir do período do início de vigência, caso seja aprovado o PLC, análise custo-benefício robusta com dados macroeconômicos setoriais que demonstrem que os benefícios indiretos irão superar, de fato, o montante da renúncia. C, apresentar estudo de impacto da receita e suas compensações em razão dos incentivos fiscais. D, declaração expressa de compatibilidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal em seu artigo 14, inciso 2º, especificando qual despesa decorrente será contingenciada para compensar a perda de receitas decorrentes dos incentivos. Item 4. E, por último, estudos ambientais de mobilidade e de demanda por serviços públicos. 4.1, apresentar parecer da Floran sobre as questões ambientais específicas do item 4 na análise deste parecer. 4.2, elaborar e apresentar plano de mobilidade integrado, assinado conjuntamente pelo IPUF, Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana. Apresentar estudo de demanda por serviços públicos que quantifique o impacto nos sistemas de saúde, segurança e saneamento da região. E qual a solução do Executivo propõe para a solução da demanda apurada. Florianópolis, 7 de abril de 2026, a parecerista vem assinada por Ingrid Sateré Maué, do Partido Socialismo e Liberdade. Pessoal. Muito bem, obrigado, vereador Afrânio. Inclusive, eu acabei não informando aos colegas, mas o vereador Afrânio está representando a vereadora Índia, e isso feito de forma, através de requerimento, né? A vereadora não pôde estar presente, então, legalmente, o vereador Afrânio está aqui representando a vereadora por indicação do líder do bloco. Obrigado, vereador Afrânio. Tem uma coisa assim, me parece claro no parecer da vereadora, né? E eu quero aqui parabenizar o prefeito, e, aliás, vereador Dinho, sugerir que isso seja feito também no norte da ilha. Eu não me lembro, nos últimos 20 anos, por exemplo, qual hotel foi construído na região. Você lembra? Acho que não deve ter tido nenhum. É uma carência para que a gente possa atrair turistas, criar novas áreas de entretenimento. A gente perdeu, e lamento que o governo do Estado tenha tomado a decisão de entregar, né, para a educação, e não estou aqui questionando isso, que acho que a educação merece, os professores têm que ter, sim, se credenciarem, enfim, mas acho que errou quando tirou a possibilidade do Centro de Eventos Luiz Henrique de atrair novos eventos, enfim, feiras, shows para a região, vereador Dinho. Acho que mais de 10 anos parado lá, o que se viu. Eu, por exemplo, entrei lá a primeira vez quando da vacina do Covid. E depois na peixada do nosso amigo vereador Gui Pereira, que utilizava o espaço para aquele fim que foi proposto, né? Então, a gente perdeu aquele espaço na região do norte da ilha e precisamos criar novas alternativas. E acho que o incentivo ele tem que ser ofertado, senão os empresários não vêm. E uma coisa aqui no item ponto 2, que a vereadora Ingrid pontuou sobre o Código Florestal, e de forma correta, mas me pareceu claro que para grandes empreendimentos ou para iniciativa privada não é possível, mas para a construção de casa popular o Código Florestal permite. Então, fica assim meio... Não, com ressalva, mas assim ficou meio claro que nós queremos aqui o desenvolvimento ordenado, e óbvio, né, nos apontamentos que ela fez aqui, sugerindo A, B, C para a prefeitura, tenho certeza que no momento da instalação, do alvará dos empreendimentos, tudo isso terá que ser analisado e posto para análise do corpo técnico competente que a prefeitura tem. Então, o vereador Rafinha, o seu voto e apontamento, nós aqui estamos votando... Se me permite, né, presidente? Claro. Vamos votar aqui, vereador Dinho, o relatório do vereador Rafinha, pela normal tramitação do projeto de lei, e o voto da vereadora, o relatório da vereadora Ingrid. Vereador Rafinha, com a palavra, por favor. Presidente,
Primeiro, defender, né, o meu relatório diante das questões trazidas pela vereadora Ingrid no seu parecer, que, em grande parte, né, fez no popular, né, uma encheção de linguiça. Trouxe mais questões de outras comissões do que com relação ao meio ambiente, né? Questões tributárias que vão ser analisadas na Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação, questões urbanísticas na Comissão de Viação, questões de legalidade. Mas eu fiz um corte de um parágrafo aqui da conclusão do relatório da vereadora com relação ao meio ambiente. Embora seja correto afirmar que o PLC, em análise por si só, não altera o plano diretor, tampouco autoriza obras ou intervenções e não dispensa a obtenção de licenças ambientais e urbanísticas no termo da legislação vigente. A própria vereadora reconhece seu parecer, né, que o projeto de lei, do ponto de vista aqui das competências da nossa comissão, o projeto de lei não traz impacto ambiental. É uma lei de incentivo fiscal. Ponto. As questões ali da lei de responsabilidade fiscal vão ser analisadas pela Comissão de Orçamento. Então, se a vereadora quiser fazer esse tipo de análise, né, peça para a liderança do bloco para que seja inserida na Comissão de Orçamento para levantar essa questão, eu deixo para o plenário. Sobre os apontamentos que ela faz ao final, vereadora Adrianinho, presidente, eu só queria aqui, o ponto é incompatível com o zoneamento ACI. Não é incompatível. Porque o plano diretor, a revisão do plano diretor, a 739, ela permitia à prefeitura fazer a revisão de ACI e APL quando fora do domínio público municipal. Porque o conceito de ACI e AVL, justamente, é que essas propriedades, o domínio desses terrenos, seja do município, justamente para instalar equipamentos institucionais em ACIs e equipamentos de lazer em AVLs. Uma vez que o domínio não é municipal, a propriedade não é do município para instalar esse tipo de equipamento, há possibilidade da revisão para o zoneamento adjacente. Foi o que aconteceu nesse caso no aeroporto, né? Que o uso não, a mudança não houve. Agora, a aplicação do uso é de área mista de serviço 4.5. Publicado em Diário Oficial. Respaldado pelo plano diretor, pela 739. Compromete o interesse público. A instalação de serviço de hotelaria, o vereador Adrianinho foi perfeito na sua colocação. Equipamentos hoteleiros tem qualquer aeroporto do mundo. A gente ganhou por 6 vezes agora melhor aeroporto, mas para tu conseguir uma hospedagem, tens que vir até o centro. O sul da ilha não tem aeroporto, não tem hotel, né? Quer fazer um evento no sul da ilha, Dinho? Onde que tem um local para tu fazer um evento, um centro de convenções? Não tem. É praia ou onde que se tem entretenimento? Então, há interesse público. Essa lei, sim, vamos reconhecer com a aprovação dela, há interesse público na aprovação dela. Concordo com o vereador Adrianinho e o vereador Afrânio. Acho que nós temos que vislumbrar outras áreas da cidade que merecem incentivo desse tipo, né? No norte da ilha, no leste da ilha, no continente, por que não? Com relação ao meio ambiente, reafirmo o que eu coloquei no meu parecer, nenhum ponto dessa lei facilita o licenciamento ambiental. Então, a lei ambiental permanece. Todo licenciamento vai ter que ser feito da maneira tradicional. E, para finalizar, reconhece interesse público. Para finalizar, só essa questão que o vereador Afrânio colocou inicialmente,
A área do anexo 1, eu fiz essa consulta, fui até o cadastro imobiliário do município e verifiquei. As 3 áreas do anexo 1 ficam dentro da propriedade da União concedida à iniciativa privada, né, os suíços que administram o aeroporto. E essa propriedade, uma vez a concessão encerrada, as propriedades, inclusive os edifícios instalados ali, voltam para a propriedade da União, reforçando o interesse público, porque é patrimônio público. O que está sendo incentivado, a área a ser incentivada, é patrimônio público federal, né? Então, reafirmo o que eu coloquei no meu relatório, presidente, e voto pela normal tramitação da matéria. Obrigado. Pois não, vereador Fernando. Bem, colegas vereadores, a primeira coisa que eu queria solicitar ao vereador Rafinha é um pouco mais de respeito ao parecer da vereadora, que, quando o senhor acusa de ser encheção de linguiça. E expliquei por quê. Não, mas não é? Não é? Ao meu ver, foi. Não é? Se essa matéria ela é estritamente de natureza tributária, então quem está enchendo linguiça é o senhor, que está fazendo parecer em matéria que não deveria estar passando. Me permita. Me permita. Sim, o senhor deu parecer. O senhor deu parecer. Me permite, senhor presidente? Eu analisei do Por favor. ponto de vista ambiental. Só para a gente seguir, que tem outra comissão prevista agora também, né? Isso. Então, a primeira questão é de que a matéria, na tramitação, foi designada para passar na Comissão de Meio Ambiente. E corretamente. Corretamente. Por que corretamente? Porque o parecer da vereadora Ingrid fala sobre o local que está mapeado para a instalação de empresas com fim comercial, lucrativos. E ela aponta que o local ele é de manguezal. E todos nós sabemos, inclusive, de maneira bastante pejorativa, os torcedores do Figueirense chamam o Estádio da Ressacada de mangue, porque é uma região de caráter Alagado. alagadiça, e que ali tem qualquer um, se considerarem, eu faço até um desafio, se considerarem que a área, Estão votando. se considerarem que a área não é alagadiça, eu proponho que se dê um passeio na área, mas que não se use botas, não se use barco. Vamos lá dar uma voltinha para ver. É alagadiço. Estamos finalmente já só colhendo voto aqui, né? E mais, o que a vereadora, de maneira correta, pertinente, inteligente, está dizendo é que o prefeito Topázio, erroneamente, está incentivando, dando dinheiro público, tributário, para uma empresa ganhar dinheiro dentro de um mangue. É isso que a vereadora está dizendo. Que está se incentivando uma ocupação dentro de área de preservação permanente e que certamente não devemos apoiar isso no âmbito da Comissão de Meio Ambiente da Casa. Por isso é pertinente a vereadora fazer um conjunto de encaminhamentos. Certo? Como Vossa Excelência bem lembrou, de que eu estou aqui designado pelo líder do bloco para representar a vereadora Ingrid, e, diante do brilhante parecer da vereadora, muito bem sustentado, eu já antecipo, antes que Vossa Excelência pode proferir o voto, sim, de que eu voto com o voto de vistas da vereadora Ingrid e nego radicalmente
o desejo do prefeito em usar dinheiro público para atacar o meio ambiente. Obrigado, vereador. Vereador Dinho. Vereador Adrianinho, eu queria até me estender um pouco, mas eu também tenho uma outra reunião da Comissão de Orçamento, a qual também vai analisar esse projeto. Primeiramente, eu quero parabenizar o prefeito, porque nós sabemos que a geografia da ilha do sul não é diferente do norte, que foi ocupado. Quero concordar em 80% com o senhor quando o senhor fala dos incentivos. O Parque Sapiens ali foi um grande investimento do governo para tecnologia, né? Hoje é a segunda chaminé da nossa economia. Somos a primeira, né? Mas eu digo que, em função do turismo, em função da hotelaria, eu acho que, em termos de arrecadação, parece que é a segunda. Eu estive conversando com o pessoal do Sapiens Park e parabenizei, na época, o então governador. Nós tivemos outros 2 grandes incentivos, que foram o Zé Marildo no Rio Vermelho, que saíram corrido, e ali naquela área alagadiça da SC 401, no terreno do Paludo. Então, houve, né, eu concordo com o senhor, acho que o governo fez um bom trato ali com o Sapiens, que hoje vai ter, inclusive, vai ter uma arena, vai ter mercado, vai ter hotel, e com um grande incentivo, só para constar nessa ata da nossa reunião de hoje. Eu já discuti esse parecer do vereador Rafael. Eu estive com o prefeito para discutir esse projeto e disse para o prefeito, parabenizei pela iniciativa de agregar ao aeroporto ali instrumentos que as pessoas não precisassem se deslocar até o centro, até o norte, até o leste da ilha, para se alojar. É uma área totalmente erma, é uma área insegura até do ponto de vista para quem pega aquele acesso ali até o aeroporto. O aeroporto Ercílio Luz já foi feito em cima das mesmas condições de solo do novo aeroporto e do que se quer fazer. Então, narrativas não vão me convencer. Eu já votei na CCJ, já fiz a minha argumentação. Seu parecer está muito bem embasado, porque ele não libera licença para ninguém. O cara que vai empreender, ele vai ter que pegar CANAC, o impacto. Não pode botar isso, não pode botar aquilo, não pode botar aquilo outro. O cara que vai empreender vai ter que ir para o IMA, vai ter que ir para a FORAM, vai ter que ir buscar as autorizações pertinentes, que não cabe a nós dizer que se concede ou não concede. Então, eu quero parabenizá-lo pelo seu parecer e quero parabenizar também o prefeito, parabenizar o vereador presidente e dizer que esta comissão está tendo muita responsabilidade, né? Inclusive, está tendo mais responsabilidade com a votação desse projeto, com que outros projetos que já passaram por essa casa para ocupar determinadas áreas dessa ilha. Então, que se faça valer, que esse projeto vá para plenário, para que a gente possa ter, naquela área, toda uma ocupação ordenada e voltada para o desenvolvimento da ilha, para o trabalho, para uma série de questões o que o prefeito vai perder é muito pouco diante do que vai se ganhar ocupando aquela área com construções totalmente legais e dentro dos aspectos ambientais, urbanísticos, enfim. Parabéns, eu voto com o parecer do vereador Rafinha. Obrigado, vereador Dinho. Eu também acompanho o relator, então 3 votos a 1, segue o projeto para tramitar de forma normal. Por orçamento. Obrigado, está encerrada a reunião da Comissão do Meio Ambiente.